Você está há anos trabalhando com o que você trabalha, você domina o que você faz. Só que aí muitas vezes você não liga a câmera para falar porque você tem o famoso medo do branco. Você não sobe num palco porque você tem o famoso medo do branco. Muita gente me pergunta, Rafael, me ensina técnica para eu falar bem com as pessoas, para eu falar em público. Eles sabem o que dizer, eles têm conteúdo, mas na hora que liga a câmera parece que trava, o conteúdo some, as informações faltam. E aí fala, meu Deus, onde é que eu estou, para onde eu vou? Você já passou por isso? Você já passou por essa dificuldade? O que muita gente não sabe é que o que te falta não são técnicas formais, mecânicas de comunicação. O que falta é você entender qual é o seu diálogo interno, qual é a sua comunicação interna. E boa parte da nossa comunicação interna, ela está sendo estruturada com os medos que a gente traz na nossa bagagem. Quando eu torno isso consciente, poxa vida, aprendi a lidar com medo. Eu entendo o que eu preciso fazer depois disso para eu me comunicar com excelência, para eu ser o líder que eu nasci para ser, para eu ser o chefe que eu nasci para ser. Antes disso, eu preciso ter consciência dos meus medos. A consciência te liberta da escravidão. A consciência faz com que você tenha clareza para explodir a sua bolha. Sabia que muita gente tem medo de dar o branco porque se sente pelado, se sente desprotegido. Você muitas vezes tem medo por se sentir desprotegido. Então, o que eu quero trazer para você hoje? Recursos de proteção, para você se sentir seguro e você entregar o conteúdo que você precisa entregar. O que não pode acontecer é você deixar de entregar seu conteúdo, é deixar de falar com a sua audiência, deixar de falar com seus clientes. Por que acontece o branco, gente? Tome cuidado com os seus ladrões de atenção. São eles que te atrapalham na hora de você se comunicar. Então eu vou explicar para vocês 3 técnicas básicas para você não ter branco na hora de você falar em público. Primeiro ponto, você anota aí, você precisa estudar o conteúdo. Quantas pessoas ligam a câmera ou sobem num palco sem se preparar para aquilo? Você precisa saber do que você vai falar. Você pode vender chinelas havaianas, mas domina o assunto da chinela. Quando que você se sente desprotegido? Quando você não sabe o que dizer do seu produto, quando você não sabe o que dizer do seu serviço, você não tem informações suficientes. Então a primeira coisa, estude o conteúdo. Você tem que estudar, nem que for só um pouquinho. Não saia, não ligue a câmera já querendo falar de tudo. Fala só daquilo que você estudou. Número 2, o que você tem que fazer? Você divide em tópicos o assunto que você vai fazer. Em tópicos, você pode dividir e memorizar esses tópicos. Ou então você faz uma colinha, mas você faz uma colinha só dos tópicos. Porque os tópicos eles vão ser como se fosse a sua espinha dorsal. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. É a sua espinha dorsal. E aí você sabe sempre para onde você volta. Então eu posso começar aqui minha live. Eu dei o exemplo aqui da televisão. Eu vou lá, conto a história. Eu saio da linha condutora. E aí, para onde que eu volto? Eu volto para o próximo tópico. Que ou eu escrevi ou eu memorizei. É como se eu estivesse nadando em alto mar. E você tivesse que nadar um percurso bem longo no mar, só que de tempos em tempos você tivesse uma boia no meio do mar para você respirar, para você se apoiar. Então, na sua mente, você não ficaria com todo o trecho na sua cabeça, você ficaria com o trecho onde que é a próxima boia, onde eu posso me apoiar. Por isso que muitas vezes a gente se perde, porque a gente quer deixar toda a informação da nossa apresentação na nossa cabeça, e não precisa. Deixa só o próximo tópico. E número 3, é o mais importante de todos eles, que vai contra os ladrões de atenção, que é foque no conteúdo. Na hora da sua apresentação, você não deve pensar nas pessoas. Se você está começando, se você tem medo de dar branco, esse recado é para você que está começando ou para você que tem medo de dar branco. Não foque nas pessoas. Mas, Rafael, o tempo todo você fala que a gente faz um negócio de pessoas para pessoas, que a gente deve pensar nas pessoas. Quando que a gente deve pensar nas pessoas? Quando a gente está se preparando para falar. É ali que você fala assim, vou trazer esse conteúdo porque isso vai mudar a vida de alguém. Vou trazer essa informação porque tal pessoa vai precisar. É na preparação. Na hora da sua apresentação você precisa estar blindado, protegido. Foca somente no conteúdo. Então vamos fazer uma recapitulação aqui. Número 1, estude o conteúdo. 2, divida em tópicos e memorize esses tópicos. E número 3, foque no conteúdo. Cuidado com os ladrões de atenção. Quando você vai para um ambiente, cuidado com a estrutura que está montada para você fazer. Depois que você começa a crescer no meio da liderança, quando você começa a ser convidado para dar palestras em grandes empresas, quando você começa a subir de nível profissional onde você está hoje, o que acontece? Nesses ambientes tem muitos ladrões de atenção. Você está ali por um motivo e você deve transmitir a sua mensagem com clareza.